bem? É, Bem-vindos à aula número um, né, da disciplina de robótica aí. É, a aula nossa aí online, né? Então, estou falando de forma gravada. Vamos fazer um teste com vocês aí, se a aula ficar legal, se vocês acharem que a aula ficou boa, assim, com texto, imagem, voz, ou se vocês acham melhor a gente retirar, né? Bom, então o assunto de hoje, né, o tema da aula de hoje é sobre o quê? Né? É sobre quais são as partes de um robô, ok? Então, nós podemos dizer, né, que robôs industriais, que os robôs que são usados para manufatura, né, que são os robôs estudados aqui atualmente, são de diversos tipos, né? Você tem robôs que são de colaboração, você tem robôs que têm braços articulados, tem robôs que são com rodas, você tem uma série de robôs de categorias diferentes, né? Nós estamos aí concentrados na categoria de robôs, né, que a gente chama de braço articulado, né? Braço articulado que é um robô cujo funcionamento imita ou tenta imitar um braço de uma pessoa, um braço do ser humano. Então, nesse tipo de robô, né, chamado robô articulado, né, ou robô manipulador, né, ou manipulador mecânico, então esses robôs, né, eles são formados por partes, essas partes principais. Então a aula de hoje vai ser quais são as partes principais de um robô. Tudo bem? Bom, uma introduçãozinha para a gente poder entender, né, do que se trata aí, né? Então, vamos fazer algumas perguntas aí para a gente tentar responder. Como é possível aprender sobre o princípio de funcionamento de um robô? Quer dizer, para começar a aprender, então para a gente começar, nós agora, né, vocês alunos, para começar a aprender sobre o robô, né, quais são os princípios de um robô? Então, antes da gente programar, da gente entender como é que funciona a parte de programação, de a gente entender toda a parte de movimentação, vamos primeiro entender como que eles funcionam. Então, os robôs eles têm classificação. Então, vamos conhecer essa classificação primeiro. Então, como funciona o robô? Né? Quais são os princípios? Então, nós podemos dividir os robôs em algumas categorias. Né? Então, vamos ver quais as categorias que a gente pode dividir, tá? Ou incluir os robôs. Número 2, qual é a nomenclatura técnica aplicada aos elementos que compõem um robô? Então, um robô industrial ele é feito de uma estrutura. E essa estrutura, essa forma de construção mecânica, ela é feita por partes, né? E essas partes que formam um robô industrial, elas têm nomes específicos, né? Nomes técnicos. Então, quais são esses nomes? Como se pode classificar um robô? Né? Então, os robôs industriais são todos iguais, todos eles têm mesmo tamanho, a mesma forma, têm a mesma função, todos eles têm a mesma aplicação? Não. Né? Cada tipo, cada grupo de robôs tem formas diferentes de, de trabalhar. Então, eles são classificados. Então, nós vamos começar a aula de hoje, né? Vamos começar pela identificação das partes que compõem o robô. Tudo bem? Então, quais as partes que compõem um robô? Vamos identificá-las e ver basicamente para que elas servem. Bem, então aqui estão as partes que compõem um robô industrial. Tá? Vamos dividir um robô industrial. Quando digo robô, né, já falei que nós vamos nos prender a um braço, a um manipulador robótico, né? Um braço manipulador. Então é um tipo de robô que se assemelha a um braço humano, que é muito utilizado na indústria automobilística, indústria têxtil, indústria de solda, de corte, de colocar pallet, né, de fazer a parte de pallet das indústrias. Então esse robô industrial ele é composto aí de basicamente 6 partes. A base fixa é esta parte aqui embaixo, essa parte preta, que é o quê? Que é uma parte que normalmente fica fixa e ela que sustenta todo o corpo do robô. Então toda a parte laranja aqui ela fica apoiada na base. O braço articulado, né? O braço articulado
Na verdade, é toda essa parte aqui que eu estou grifando. Toda a parte laranja é o braço articulado. O braço articulado é aquela parte do robô, que é a maior parte, que vai fazer a função de um braço humano, né? Então, essa parte aqui é que vai fazer o movimento, que vai movimentar o robô no espaço, né? Então, ela é formada por juntas, por elos, que nós vamos estudar depois. O efetuador final. Bom, gente, o efetuador final, ele é esta última parte, quer dizer, de baixo para cima, é o último elemento do robô. Então, o efetuador final é esta parte que nós podemos, onde o robô poderá fazer a manipulação de um objeto ou de um serviço. Então, essa parte pode ser uma garra, pode ser uma ponta para uma solda industrial, o efetuador pode ser uma pistola para pintura. Então, isso nós também iremos ver com mais detalhe. A próxima parte é a unidade de controle, né? A unidade de controle, tá? Então eu vou passar aqui para a gente poder ver, tá? Então, base fixa, olha lá, geralmente estática, tá aqui a base. Eventualmente pode girar ou deslizar. Então, em alguns robôs industriais, essa parte que o robô ele fica apoiado numa outra superfície, essa superfície é formada por rolimãs, por rolamentos que fazem com que o robô se movimente na horizontal. Ele pode se deslocar na posição horizontal também. Então, eventualmente, podem girar ou deslizar por uma curta distância. Então, essa é a base. Vamos para o próximo item, né, que eu já havia comentado. Então, manipulador. Então, tirando esta parte aqui de baixo, todo o restante, que está em azul, é o manipulador. Ok? Então, nós já comentamos aí sobre o manipulador. Uma parte que eu também já comentei, né, que é o efetuador final, que é a ponta do robô aqui. Então, é a ponta que vai vai efetuar a operação para a qual o robô foi projetado. Então, esse efetuador final, ele pode estar de várias formas. Ele pode ser na forma de garra, como está aqui, né? Garra com duas pinças, com três, com quatro, cinco pinças. O efetuador final pode ser uma ponta de um pincel ou uma ponta de uma ferramenta que faz a pintura em carro, uma pistola de tinta para pintura de carro. Ela pode ser uma furadeira para fazer a furação de uma peça, ela pode ser uma ferramenta de solda, uma ponta que vai formar um arco elétrico para soldar um determinado componente a outro. E a outra parte, né, aí já começa a aparecer um pouco da parte elétrica, que é a unidade de controle. Então, o que é a unidade de controle? Bom, é o computador do robô. Computador. Então, essa parte é a parte que contém os circuitos de processamento de potência. Então, essa parte é como se fosse uma CPU do computador. Então, dentro da unidade de controle, estão circuitos do tipo processador, um mini computador lá dentro, não é? Esse processador ele vai receber as instruções para o robô, então esse processador ele vai ser programado. Então existe uma programação através de um software que se programa todos os movimentos do robô. Então ele é formado por memória, para que grave esses movimentos do robô. Ele pode fazer isso de forma única ou de forma repetida. Outro circuito que também é internamente ao robô, ou perdão, é internamente a essa unidade de controle, é a parte de potência. A parte de potência é aquele circuito que faz a interface entre a parte de controle e os motores ou outro tipo de fonte de energia, porque nós temos robôs que normalmente são movimentados por motores. Então, o braço articulado é movimentado por motores elétricos. Mas existem outros tipos de robôs que têm essa movimentação, essa fonte de energia não é elétrica, ela pode ser pneumática.
né? Ela pode ser hidráulica. Então eu posso ter outras formas de energia. No caso de motores, eu preciso enviar, normalmente são motores de potência um pouco maiores. Então a parte de controle, né, do processador, para enviar comandos para o braço, precisa passar por uma etapa de potência. Essa etapa é formada por elementos que aumentam a potência que sai de sinal para que possa movimentar os motores e, portanto, tem uma capacidade de tensão e corrente capaz de movimentar todo o robô. Então, outra parte que é importantíssima, né, que seria a última parte, são os dispositivos de programação. Ora, se eu tenho um robô, e esse robô é formado por essas partes que nós já vimos. Então, eu compro um robô, instalo na minha fábrica, esse robô ele vai ficar parado, não vai sair do lugar, não vai mexer, não vai fazer nada se eu não, né, colocá-lo para funcionar. Então, para que um robô entre em funcionamento, ele precisa o quê? Ele precisa ser programado, ele precisa receber um conjunto de instruções, como um Arduino, por exemplo, que façam com que ele execute uma sequência de movimentos que foi programado pelo programador, o operador, tá? Que no caso é o técnico aí em automação. Para programar um robô, para que eu coloque as instruções dentro da memória do robô, existem alguns tipos de interfaces, vamos dizer, de dispositivos que fazem essa programação. A maioria dos robôs ele tem um dispositivo chamado Teachbox, que ele é uma espécie de ela uma interface manual, tá? Um dispositivo específico para robô, que ele é segurado pelas mãos do operador. Então eu tenho aqui dois modelos. Então este dispositivo aqui é o Teachbox. Teachbox porque ele é a caixa de aprendizagem, né? É a caixa que vai aprender. Então o operador, através das mãos, ele vai programando o robô, né? Escolhendo as funções que ele quer que o robô execute através dessas teclas. Né? Então, alguns Teachbox são mais sofisticados, tem uma tela aí, uma tela gráfica, então eu posso ver uma simulação da movimentação no robô. Então, tem um aqui e aqui um outro modelo também, ok? Para a programação do robô, ok? Uma coisa que é importante, fazendo um parênteses, uma coisa que é importante falar sobre esse equipamento, né, esse Teachbox, é que quando o operador segura ele tem dois botões, às vezes na parte de baixo, dois botões, e o operador tem que segurar os dois botões, tem que estar apertado ao mesmo tempo para funcionar. Se um dos botões não estiver apertado, né, esse dispositivo não funciona. Né? Então é como se fosse um botão de pânico. Então, se o operador estiver programando o robô e escapar da mão dele, ele soltar uma das mãos desse dispositivo, ele para de programar. Tá? É um dispositivo, então, de segurança. Bom, finalmente, para terminar essa primeira aula, vamos comentar então sobre o que eu já havia falado. Né? Quais são as fontes de energia? Então, para um robô entrar em movimento, eu preciso transformar a energia elétrica ou energia hidráulica ou pneumática em movimento. Então, para gerar movimento, pode ser por motores. Esses motores nós vamos ver em próximas aulas como são, como funcionam. Eu posso utilizar a energia hidráulica, né, pneumática, para executar o funcionamento, para gerar energia mecânica de movimento, e principalmente a elétrica, que é a que mais se adapta por ser mais facilmente manipulada. Tudo bem? Então, aqui eu represento algumas... Então, aqui tem uma pequena figurinha, né? Então, um robozinho, né? Aqui a fonte de energia, a fonte de tensão do robô. Aqui a CPU, a parte que faz o controle do robô, ok? Aqui uma espécie de joystick, né? Então o joystick é um outro tipo de dispositivo para programar um robô. Então, além do Teachbox, eu posso usar um joystick, né?
E alguns robôs mais simples, eles têm então um teclado, ele pode ser programado através de um teclado igual ao de computador, né, onde você insere uma programação parecida com uma linguagem C, que será vista mais adiante. E um monitorzinho para você acompanhar, né, visualizar a simulação ou a programação que você vai fazer. Aqui alguns elementos pneumáticos que são utilizados, né, em robôs que são movimentados por energia pneumática. Então eles têm esses dispositivos, ventosas, válvulas direcionais. Essas ventosas aqui elas são muito usadas no efetuador final, na ponta do robô, para poder movimentar, ou seja, segurar uma peça por vácuo e mudar de posição. Então aqui eu tenho um conjuntinho completo, né? Então aqui tem um conjuntinho já em forma de desenho que são as partes de um robô industrial. Então todo mundo junto aqui, né? Então eu tenho o manipulador que está em amarelo, não, é a parte do robô que vai fazer todo o trabalho. Na ponta, né, eu tenho uma parte que normalmente ela é separada, né, chamada efetuador, ela pode ser substituída por outros dispositivos. Aí, para comandar ou para poder programar o robô, eu tenho que ter uma unidade de potência e de controle. Então, os dispositivos de controle processado, microprocessado, é a unidade de potência. Ok? E interligado a essa unidade, eu tenho então o que? O dispositivo de programação, que aqui foi indicado por um kit box, mas que também pode ser um joystick, né? Que também é uma forma de você manipular um robô de uma maneira bem mais intuitiva, ou então um teclado mesmo em que você vai inserir digitar uma programação semelhante à programação em linguagem C que se utiliza aí nos Arduinos e no PIC, ok? Então, pessoal, esta aula número 1 aqui está terminando aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da aula. Considerem aí esta aula aqui uma aula bem interessante, tá? Que é a parte inicial que vocês terão que estudar. Então eu gostaria que vocês vissem esse vídeo repetidamente, dá uma olhadinha, vejam bem, leiam bem o arquivo, procurem estudar e em breve aí eu já estarei colocando para vocês outras atividades, outras aulas e questionários e exercícios para nós fazermos para dar uma fixada nessas ideias aqui. Tá bom? Então, obrigado a vocês aí e até a próxima aula.